Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu vim compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aqui no capítulo 15 de Êxodo. Êxodo 15, a partir do versículo 22. As águas de Mara e de Elim. Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Amém? Gente, hoje eu estava numa tosse tão grande, e aí comecei uma crise de tosse aqui sem parar, e na hora eu fui correndo na geladeira para pegar o xarope que meu esposo fez para mim. E aí corri e tomei o xarope docinho que só. E faz tempo que eu venho tomando esse xarope docinho e nada de melhorar. E aí veio aquela impressão assim no meu espírito que se fosse um remédio amargo eu já tinha melhorado. E às vezes a gente corre, né, desse remédio amargo, dessas águas amargas que a gente necessita tomar. E quando o Senhor coloca o povo ali para chegar até as águas de Mara, é porque ele sabia que o povo precisava ser curado, o povo precisava das águas amargas. É bom beber água amarga? Não, é horrível, é ruim, é sofrido, né? É doloroso, é ruim, incomoda, né? Não é fácil de engolir, mas o Senhor sabe do que a gente precisa para ser curado. Às vezes a gente precisa passar por esse processo amargo, né, de provação mesmo, que o Senhor vai provar. Da mesma forma que ele provou o povo aqui, quando chegou nessas águas de Mara, ele queria provar, mas também para curar o povo, provar o coração do povo, mas também para curar, para tirar tudo que não prestava ali do meio deles, né? Toda doença, seja física, seja doença na alma, seja doença no espírito, tudo ali o Senhor queria curar aquelas pessoas. E o Senhor faz isso na nossa vida. Às vezes a gente passa por um processo que a gente precisa beber as águas amargas. O Senhor nos coloca nas circunstâncias ruins, pesadas, para provar o nosso coração e tirar dali, né, cicatrizar as feridas, curar mesmo o que precisa ser curado através das águas amargas. Amém? Porque o Senhor, Ele mesmo fala que Ele é o Senhor que cura. E depois disso, depois dessa cura, depois desse processo ali de águas amargas, né, o Senhor deixou ainda que o povo reclamou, porque a gente reclama, a nossa humanidade grita, né? A nossa carne grita quando a gente passa por um processo doloroso. E aí a nossa tendência é reclamar, né? Do mesmo jeito que o povo reclamou com Moisés. E Moisés foi lá, falou com o Senhor, e o Senhor foi lá e tornou essa água boa. Mas era necessário passar pela água amarga. Era necessário o povo passar por aquela água ali. E às vezes a reclamação só vai mostrar ali o que tem no nosso coração. A reclamação, porque a palavra fala também, né, que a nossa boca fala do que o coração está cheio. E aí a nossa reclamação vai trazer à tona ali o que está no nosso coração, né? Se a nossa confiança está no lugar certo, se a nossa gratidão está no lugar certo, né? Porque eles tinham acabado de sair do Egito e o Senhor levou até as águas amargas. Mas não era para desamparar o povo, era para curar, para tirar tudo que não prestava do meio deles, para purificar aquele povo. E logo depois, ali no versículo 27, fala assim: Depois eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras.
e acamparam junto àquelas águas. Depois dessa provação, depois desse processo que eles passaram pelas águas de Mara, o Senhor permitiu eles viverem ali uma abundância no meio do deserto. Olha o que o Senhor colocou no meio do deserto para eles: 12 fontes de água, né? E 70 palmeiras. Além da água, o Senhor deu descanso. Além da água boa, né? O Senhor trouxe refrigério, trouxe descanso. Mas foi necessário eles passarem por esse processo das águas amargas. É necessário a gente passar muitas vezes por essas águas que nos curam, que nos purificam do nosso pecado, das nossas feridas. Às vezes a gente está ferida, amargurada, e o Senhor quer tirar ali essas manchas, né, que o pecado deixa, as manchas que as coisas que a gente vai passando, que a gente vai vivendo, vai marcando na nossa vida. E o Senhor, Ele quer curar, quer trazer cura, renovo, refrigério e um novo tempo com o Senhor. Um novo tempo ali onde Ele vai colocar, estabelecer os decretos dEle, porque os decretos do Senhor são para nossa proteção. As leis do Senhor são para nossa proteção. Então Ele falou ali, além de provar o coração do povo para saber se estava no lugar certo, se a gratidão do povo estava no Senhor, se o coração do povo estava alinhado com o Senhor, Ele também deu as ordenanças, Ele deu as leis ali. Para quê? Para a proteção do próprio povo dele. Né? E o Senhor faz isso com a gente também. Ele alinha o nosso coração com o dele. Ele quer alinhar o meu e o seu coração para a gente viver um novo tempo com o Senhor. Porque existe mais, existe a terra prometida lá na frente para a gente viver. E enquanto isso, a gente precisa passar pelas provações, a gente precisa ser purificados no caminho antes da gente viver a promessa do Senhor. É certo que a gente vai viver a promessa, porque o Senhor, o que Ele promete, Ele cumpre. Então, se Ele prometeu algo na sua vida, pode descansar, porque Ele vai cumprir. Mas, enquanto isso, a gente precisa aprender a confiar que qualquer circunstância que a gente esteja passando é para o nosso aprendizado, é para a nossa purificação e santificação, para a gente viver um novo tempo com o Senhor. Então, se a gente está passando por um momento amargo, dolorido, um processo que parece que não vai acabar, Senhor, que deserto longo é esse, né? É porque o Senhor está nos chamando para um novo tempo. Ele está ali provando e purificando o nosso coração para viver um novo tempo com Ele, porque o Senhor é santo e Ele nos chama também para esse viver santo com Ele. E eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, assim como falou comigo. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te renove e te cure. Em nome de Jesus, para você viver um novo tempo que Ele tem preparado para você. Amém? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.